Como pilotos, estamos sempre buscando gerenciar a segurança de voo, conforto dos passageiros, tempo e recursos financeiros da companhia. A decolagem é um momento crucial que envolve todos esses elementos, pois envolve uma quantidade enorme de potência e próximo ao solo. É o momento que estamos livrando obstáculos para atingir, então, o nosso voo de cruzeiro. Sendo a decolagem um momento tão relevante do nosso voo, você já parou para pensar como funciona a escolha, a seleção do flap mais adequado para cada tipo de decolagem? Esse é o assunto do vídeo de hoje, então solta a vinheta e fica comigo. Eu sou a Karen, piloto de Boeing 737 e professora aqui na Escola Trem de Pouso, a primeira escola online especializada na formação de pilotos e agora também homologada pela ANAC. A decolagem é um momento muito importante do nosso voo. Inclusive, é um momento onde, a partir da aplicação de potência até 10 mil pés, nenhum tipo de comunicação fora da comunicação operacional deve ser realizada, justamente porque a gente tem que estar 100% focado na operação. Por definição, inclusive, a nossa decolagem ela se estende desde o início da aplicação da potência até 1.500 pés AGL. Mas o momento de silêncio na cabine, como a gente fala, ou comunicação estritamente operacional, vai até 10 mil pés, como eu mencionei anteriormente. E até esses 1.500 pés, inclusive, existem vários segmentos dessa nossa decolagem, pode até ser alvo de um novo vídeo aqui no canal do YouTube. Comenta aqui embaixo para mim se faz sentido para você isso. A aplicação dos flaps, então, é protagonista dessa decolagem. Como que eu vou selecionar um tipo de flap adequado, se eu tenho mais pista, menos pista, condições de vento, condições de peso, principalmente? E é sobre isso que nós vamos nos aprofundar a partir de agora, de forma muito técnica, mas ao mesmo tempo muito prática, para que você possa visualizar a correta seleção e aplicação dos flaps no seu dia a dia na aviação. E se você curte esse tipo de conteúdo muito aplicado, muito direcionado, é importante que você saiba e conheça o nosso curso teórico de piloto comercial Pro. É o único curso de piloto comercial profissional que te prepara para as exigências reais do mercado de trabalho, indo muito além da prova da ANAC. E antes da gente entrar no flap propriamente dito, é muito importante que a gente relembre como a força de sustentação se cria numa asa. Então a gente tem o nosso perfil aerodinâmico, cujo fluxo de ar é dividido, passando pelo intradorso e pelo extradorso, criando uma diferença de pressão que gera uma força para cima denominada resultante aerodinâmica. Essa resultante aerodinâmica ela é decomposta em sustentação e arrasto. Quando nós falamos de dispositivos hipersustentadores, ou os famosos flaps, aqui em questão, esses flaps eles vão ser responsáveis por modificar o perfil dessa asa. Logo, vão modificar a distribuição de pressão e, consequentemente, vão modificar a geração dessa resultante aerodinâmica, modificando também a relação de sustentação e arrasto. Portanto, quando você aplica o flap, na verdade, o que você está fazendo é modificar o perfil da asa e, consequentemente, modificar a relação de sustentação e arrasto, aumentando sim a resultante aerodinâmica e modificando essa relação entre os vetores. Claro que aeronaves de pequeno porte, você tem lá no seu manual que a decolagem vai ser sempre com um determinado flap. Por quê? Porque a performance ela não é tão relevante. A sua quantidade de pista normalmente é muito grande e o seu peso, na grande maioria das vezes, é sempre o mesmo. Para você, o instrutor e algum tipo de bagagem a bordo. Então, essa variação de peso ela não é muito acentuada e normalmente sobra pista. Então, por isso, que a maioria dos treinamentos elas são realizadas, as decolagens, sempre com a mesma quantidade de flap. Mas você pode, sim, variar a quantidade de flap para fazer decolagens diferentes. E isso vai ser muito relevante quando a gente fala de aeronaves de grande porte, onde os requisitos e os elementos são muito mais detalhados, são muito mais específicos e por isso a gente tem que fazer uma análise muito mais profunda. Como está o peso dessa aeronave? Como que está a quantidade de pista? Quais são as condições meteorológicas daquele momento? Qual a técnica de decolagem que vai ser empregada? E claro que aqui eu não vou conseguir me aprofundar de forma muito detalhada, até porque isso é alvo das nossas aulas de piloto comercial. Mas o que eu quero que você entenda aqui, que você grave nessa aula, é qual é a vantagem e a desvantagem de decolar com menos flap ou de decolar com mais flap. E certamente, se você tiver isso em mente,
vai fazer muita diferença na sua operação do dia a dia. É recomendado decolar com mais flap quando você tem uma pista curta, porque no momento que você aplica flap, você modifica o perfil da asa, você gera mais resultante aerodinâmica, mais sustentação, logo você consegue sair da pista antes. Mas cuidado, porque sair da pista antes, porque eu tenho mais sustentação, lembra que quem tem mais sustentação também tem mais arrasto. Então, quando você decolar o seu incremento, o seu gradiente de subida, ele vai ser consideravelmente menor. Então, como eu sempre digo, recursos aerodinâmicos sempre vão ter benefícios e malefícios. Aplicar mais flap lhe faz sair antes da pista, porém o seu incremento de subida ele é menor. E quando você planeja uma decolagem com menos flap, isso faz com que você obrigatoriamente corra mais na pista. Então, se você tem uma pista longa ou se você está muito leve, né, você pode decolar com menos flaps ou até mesmo sem flap. É possível decolar sem flap. E a gente faz análise para isso quando a gente está falando de grandes jatos. Decolar com menos flap significa correr mais na pista, sair com uma velocidade maior, usar mais pista para isso, porém um incremento de subida muito maior. Então vejam que o malefício seria precisar de mais pista, porém se você tem mais pista, isso acaba não sendo um malefício, você vai utilizar melhor aquele recurso disponível e você vai sair com um incremento muito maior de subida. Então, claro que em condições perfeitas, né, o ideal sempre seria decolar com o menos flap possível, para aproveitar o máximo de pista e sair com um ingrediente maior de subida, o que vai lhe fazer livrar obstáculos mais rapidamente. E também atingir a sua altitude ótima, seu nível de cruzeiro, né, e todos os elementos aí seguintes do nosso voo. Porém, nem sempre isso é possível. Vamos a um estudo de caso bastante prático. Decolando de Congonhas, uma aeronave comercial pesada, é possível decolar com pouco flap? Possivelmente não. A gente vai fazer análise lá no nosso OPT, né, que é o iPad, que fica na nossa cabine de comando, onde a gente faz todos os cálculos de performance, colocando o peso, a temperatura, todos os dados importantes para calcular essa nossa decolagem. A gente vai selecionar sempre o menor flap e a gente vai verificando. Na companhia já é proibido em Congonhas decolar sem flap, justamente porque a pista é muito curta. Então a gente vai começar a fazer os testes a partir do flap 5. E se você tiver pesado, muito possivelmente você vai ter que decolar com flap 15, com flap até mesmo 25, justamente para que você consiga sair antes da pista, já que Congonhas já tem uma pista curta. Se você estiver num cenário onde a aeronave está muito pesada ou está chovendo, condição meteorológica ruim, é inclusive recomendado que você saia com mais flap. Claro que após a decolagem, a gente vai fazer o recolhimento rapidamente desse flap nas velocidades corretas, configurando a aeronave gradativamente ao longo da nossa subida. Então tenha isso em mente. Se a gente decola com flap, a gente sai antes da pista, né? Então se você tem uma pista curta, é interessante utilizar mais flap, porém você vai ter um prejuízo no seu gradiente de subida. Você vai subir menos. E se a gente consegue decolar sem flap, você vai precisar de mais pista, você vai ter que acelerar mais para chegar na sua velocidade de rotação específica, que nas aeronaves de grande porte essa velocidade também varia, e é o nosso OPT, o nosso cálculo lá de performance, que vai nos dar essa velocidade. Então vejam que existe bastante diferença quando a gente está falando de aeronave de pequeno porte e aeronave de grande porte. Na aeronave de pequeno porte, o flap praticamente não muda, porque a gente não tem a mudança daqueles fatores que a gente falou anteriormente. E também as nossas velocidades não mudam. Já quando a gente fala de aeronave de grande porte, aeronaves complexas, de aviação comercial principalmente, essas distâncias, essas velocidades, todas elas vão ser alteradas. Por isso que é importante fazer os cálculos inserindo as condições daquele dia. Então, se você decola com menos flap, você vai precisar de mais pista, porém o seu gradiente, o seu incremento de subida vai ser melhor. Então, a melhor condição sempre é menos flap. Porém, nem sempre isso é possível, seja por causa da pista, seja por causa do peso, ou seja por causa das condições meteorológicas. Tenha isso sempre em mente para que você possa analisar cada decolagem de acordo com a melhor situação, o melhor cenário, e você não fique engessado, porque o manual daquela instituição diz que eu preciso decolar sem flap ou preciso decolar com flap 10, isso é necessariamente obrigatório. Isso pode ser recomendado, mas saiba que modificar a sua quantidade de flaps para cada decolagem vai ter um benefício ou um malefício associado à sua performance.
Se você gostou desse conteúdo, achou bastante prático, bastante ilustrado e veja como um conteúdo complexo é facilmente compreensível quando a gente tem as informações e os exemplos corretos, fica o convite para você conhecer todos os nossos cursos da formação de piloto, desde o piloto privado, piloto comercial, programa de orientação rumo certo, piloto preparado. O Trem de Pouso tem todos os cursos teóricos disponibilizados de forma online para sua formação de piloto, onde você vai estar sempre tendo aula com professores que atuam diariamente na aviação comercial. Trem de Pouso Baixada Travada e eu te vejo no próximo vídeo.